João Fonseca venceu mais um jogo na temporada. Dessa vez, o adversário derrotado foi Jan-Lennard Struff, número 46 do ranking, em jogo válido pela segunda rodada do ATP Challenger 175 de Phoenix. Essa foi a 22ª vitória do João desde o início do Next Gen Finals. Ele tem 22 vitórias e 4 derrotas nesse período, e também foi a 7ª vitória dele sobre um tenista top 50 em 9 jogos desde então. Ele derrotou aí nesse período o Rublev, né? Na verdade, vamos começar pelo Next Gen. Ele derrotou Arthur Fils, número 20, Jakub Mensik, número 48, depois ele derrotou o Rublev, número 9, os 3 argentinos, né? O Cerúndolo, 28, o Etcheverry, 44, o Navone, 47, e agora o Struff, número 46. Então aí um cartel bem interessante de vitórias e que também indica o nível. O pessoal pergunta o nível real do João, porque tá defasado em relação ao ranking dele, né? Hoje o João é 80, mas o ranking dele é superior. O ranking real, o nível real dele, hoje é superior a isso. Essa amostra de 9 jogos contra tenistas top 50 indica mais ou menos aí onde o João tá. Pelo menos um top 50. Nas quartas de final, que é a terceira rodada no ATP Challenger de Phoenix, ele vai enfrentar o Hugo Gaston, canhoto francês, que é número 93 do ranking. E guardem isso, canhoto, porque as 2 derrotas do João para top 50 foram justamente contra canhotos Hugo Humbert e Jack Draper, 2 top 15 superiores ao Gaston, mas o fato de ser uma derrota para canhoto mostra algumas coisas que a gente vai entender daqui a pouco. Agora eu quero falar um pouco sobre a vitória contra o Struff. O placar foi de 6-1, 4-6, 6-3. Jogo bem duro. E eu vou analisar sobre um prisma que é o seguinte. O Vitor, um dos seguidores do canal, né, lá da Bahia, ele fez uma observação perfeita sobre o João Fonseca no ATP Challenger de Phoenix. O João parece ter entrado com um objetivo claro, objetivo tático claro, de treinar, de executar bolas neutras. O que são bolas neutras? Ou bolas de segurança. Não é a mesma coisa, mas vamos fingir que é aqui, para o entendimento. São aquelas bolas que você executa tendo a plena certeza de que você vai acertar. Essas bolas, elas servem para preparar as bolas de finalização. E também, o conceito de bolas neutras, são as bolas que também impedem o adversário de te atacar. Mas o principal são aquelas bolas que você tem 100% de certeza que você vai acertar se nada de errado acontecer. João está tentando fazer esse tipo de jogo em Phoenix. Isso tem tornado até ele um pouco mais conservador. Por quê? O João é um tenista que vai muito para o limite. Ele vai muito para a bola, para a linha. Isso é bom, uma característica usada, né? E o João tem capacidade para jogar dessa forma. No entanto, o João precisa achar um equilíbrio de ter bolas menos arriscadas, mas que sejam muito efetivas. Isso é o que tornou o Jannik Sinner número 1 do mundo. O Sinner era muito parecido com o João. Arriscava muito, ia muito para a linha, ganhava muitos jogos bons, mas acabava perdendo de alguns adversários quando ele não estava calibrado. E o João, acontece isso muito com ele hoje, né? Sobre alguns tenistas muito inferiores a ele, né? Caras ali 100 e poucos do ranking, 80, jogadores nível Challenger, não desse Challenger, esse Challenger é nível ATP, mas jogadores nível Challenger, qualifying de Grand Slam, o João mesmo errando muito, acaba vencendo esses jogadores. Mas, quando ele pega jogadores que levam ele ao limite, e ele precisa jogar no limite, ele acaba se complicando caso ele não esteja 100% calibrado. Calibrado, ele venceu o Arthur Fils, venceu o Rublev, número 9 do mundo, mas, ao mesmo tempo, ele perdeu para o Jack Draper, porque as bolas dele na linha não entraram. Então, eu creio que o João ele vai começar aí, junto à equipe dele, buscar esse tipo de jogada. Quem viu, tá aqui no card, quem viu a entrevista do Nadal para o Roddick, em determinado momento, eles começam a debater sobre o que é o segredo dos grandes jogadores, que é o quê? Você poder jogar com uma margem de segurança, sem correr riscos, e essa sua bola, sem correr riscos, causa um enorme dano ao adversário. Em determinado momento eles debatem o seguinte, que o Nadal, ele não ficava procurando winners, né, bolas vencedoras. Essas bolas simplesmente aconteciam porque ele ia pressionando o adversário com aquela bola cheia de spin dele no forehand e aquela bola reta
rente no backhand, e o winner acontecia naturalmente. Então eu acho que o João vai precisar ser esse jogador, que é o que o Sinner é hoje, sem o João perder a super agressividade dele. Então, nesse jogo contra o Struff, e também no jogo da primeira rodada de Fênix, o João pareceu muito estar jogando, buscando isso. Né? Ele até pareceu um pouco mais conservador do que ele costuma ser, né? Pode ver que ele não deu tantos winners. Primeiro set contra o Struff, isso deu muito certo. No segundo set, ele oscilou um pouco, né? Quando o Struff começou a pressionar ele, porque esse estilo mais seguro não é o estilo padrão do João. Terceiro set, ele oscilou menos e se segurou no saque. Aí ele mostrou a força mental dele, que a galera tanto gosta de falar do mental, né? Porque na hora do importante ele jogou muito. Na hora importante o saque entrou, as bolas entraram, porque o João é corajoso. O João não tem medo do jogo. Como diz o Luxemburgo, né? O Luxemburgo diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar. O João nunca tem medo de perder. Ele sempre opta pela vontade de ganhar. Então, por isso que eu acho que esse foi um jogo diferente. Foi um jogo que eu me senti um pouco desconfortável vendo o jogo, porque não parecia que o João Rojão, né? O João que vai pro limite, né? Parecia um João trabalhando mais a bola e tal. Me incomodou não no sentido de eu achar ruim, mas de eu pensar, pô, tá acontecendo uma coisa diferente aqui. Bom, eu acho que a vitória passa a entender isso. João buscando incorporar novas ferramentas, né? Ampliar o seu leque de jogadas. Claro que jogando dessa forma, ele deixa exposto algumas fragilidades que ele tem, por ter 18 anos, né? Mobilidade, que precisa melhorar, o backhand na corrida, que os tênis exploram, porque quando o João tá sentando o braço na bola, ele tampa esses pequenos buracos que ele tem no jogo, né? Porque ele comanda o jogo, a bola vai sempre sobrar para ele, porque ele vai marretar, tudo vai passar por ele. Jogando já com bolas mais neutras, trabalhando ponto, ele dá espaço para o adversário atacá-lo. Mas enfim, isso é algo, vamos debater isso aí, vamos ver se é isso mesmo nos jogos. Agora vamos falar um pouco do jogo do Hugo Gaston. Olha, em termos de nível, Gaston é inferior ao João. Isso aí né, não tem muito para onde correr. Gaston é um canhoto baixinho, em 73, que eu acho que do top 100 atual, ele é o canhoto que mais joga como um canhoto clássico, né? Que é o carinha que gosta, que é o tenista que gosta. Vamos ver aqui que a câmera tá invertida, né? Que gosta de girar a bola, de abrir a quadra, dar uma curtinha, variar, slice pra rede, né? Coisa que o canhoto do seu clube aí tem certeza que tem um canhoto que faz isso aí. O Gaston é esse cara, não tem muita potência, porque é baixinho, mas muito virtuoso, né? Vai abrir muita quadra, se defende muito bem. É um jogador de contra-ataque, até porque com 1,73 não dá para ser um jogador extremamente agressivo, difícil, né? Você não vai conseguir cravar o saque toda hora. Mas o principal para a gente entender é jogador canhoto de defesa. Então, ele é esse tipo de canhoto, que se defende bem, que abre a quadra, que, aliás, tem um forehand bom, mas o backhand é mais seguro, erra menos. A definição dos pontos ele faz tentando ir à rede, porque como ele não tem potência para definir do fundo, ele corre muito para a rede. E a maneira como o Gaston vai jogar é óbvia. É óbvio, assim. Ele vai variar o jogo, vai tentar dar muita curtinha e, principalmente, ele vai ficar girando bola no backhand do João, né? Ele vai sacar slice aberto no backhand do João, ele vai tentar explorar o backhand do João o máximo que der, e quando a bola sobrar, ele vai para a rede, ou tentar uma curta, ou até fuzilar num espaço aberto. Isso é um problema, porque o João perdeu para 2 canhotos, o João tem dificuldade com canhoto. O único canhoto que ele derrotou em torneios ATP, torneios de primeira linha, na carreira dele foi o Lerner Team, né? Garoto de 19 anos. Os outros canhotos que o João enfrentou, ele perdeu. Cameron Norrie, Alejandro Tábilo, o Humbert e o próprio Jack Draper. Acho que são esses. Porque é isso, os caras exploram a esquerda na corrida do João, né? Os caras exploram saque aberto na esquerda do João. Então eles tiram um pouco o domínio do João no ponto. Não é que a esquerda, o backhand do João seja ruim, não. É que na corrida ele ainda não tem a mesma qualidade que ele tem, por exemplo, do forehand ou do backhand na mão. Né? Quando o backhand vem na mão, o João faz o que ele quer com a bola, assim como ele faz com o forehand. Então o Gaston vai explorar isso nele. Mas eu creio que não vai dificultar tanto quanto o Draper e o Humbert, porque o Gaston não tem essa qualidade, não tem essa potência. Então é um jogo que, se o João ele conseguir jogar de forma segura, como ele vem tentando jogar, mas ser um pouquinho mais agressivo, né, e um pouco mais para as bolas, eu acredito que é um jogo para ele não se enrolar. Né? É um jogo para ele dominar o jogo do começo ao fim.
Porque apesar de todas as qualidades que eu falei do Gaston, ele não é um cara que vai pressionar demais o João, que vai, assim, pressionar demais o tempo de bola, que vai colocar o João na defensiva. Não, o João vai ter possibilidades de comandar os pontos, mais que contra o Struff. Principalmente no segundo saque do Gaston, que é bem fofinho, né? Que é o segundo saque bem frágil. Né? Ele tenta sempre dar um saque kick, mas que não anda muito, né? Que vai sobrar aí para o João conseguir atacar, até entrar na quadra e atacar. Mas é isso aí, cara. Jogo contra canhoto. Vai ter que usar bem a paralela de esquerda para tirar a bola da própria esquerda, para proteger a esquerda, né? Porque no momento que você bate o backhand na paralela, você chama o jogo para o seu forehand, né? Porque você joga a bola no backhand do canhoto, a tendência é o canhoto cruzar e aí sobra na direita do João. E aí, cara, é um jogo que não tem tanto segredo, apesar do Gaston ser canhoto, tudo isso que eu falei. Se o João tiver calibrado, comandar os pontos, ele tende a não ter dificuldade. Principalmente, sacar bem. Precisa sacar bem. Porque contra o Struff, o João sacou bem quando precisou. Que é o necessário, né? Mas, durante o jogo, o saque oscilou muito. Principalmente o segundo. Aquele segundo saque contundente do João, a gente não viu nesse jogo contra o Struff. Exceto ali nos 40 iguais, nos 30-40, principalmente no terceiro set. Então, não é um jogo complexo, né? É um jogo que passa pelo João. Se o João saca bem e conseguir ditar o ritmo, difícil o Gaston ter muita arma para incomodar o João. Apesar de ser canhoto, variada, curtinha e blá blá blá. Se o João estiver comandando e ditando o ritmo, o João ganha. O João é favorito pro jogo, o ranking dele é melhor, joga mais tênis e tal. Acredito até que 70-30, eu diria. Mesmo o João não tendo jogado bem contra o Struff, mas é um novo jogo. O que preocupa é que ele entrou com uma faixa na perna, né? Pode ser que ele esteja sentindo, mas pelas informações que eu apurei, ele tá tudo certo com ele, aquela faixa ali era só para proteger mesmo, só para precaução, então acho que não vai ser um problema. E se o João jogar mal, ele tá se mostrando um tenista que consegue vencer jogos em que ele não está bem contra tenistas que são inferiores a ele. Foi assim que ele venceu o Furley, foi assim que ele venceu o Struff hoje. Jogo 23 horas, mesmo horário que estava marcado o jogo da segunda rodada. Jogo, então, transmitido pela Sport TV e pela Challenger TV, que é o streaming dentro do site da ATP. E também pelo YouTube da ATP, né? São esses 3 locais que vão passar. Torcer para não chover. Se não chover, o jogo começa na hora. E torcer aí para o João, tem tudo para avançar para a semi, para fazer mais uma bela campanha, emplacar mais uma vitória e continuar construindo aí os primeiros passos de uma carreira que será extremamente vitoriosa. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo e espero vocês na live, que vai começar ali por volta de 10h40, 10h45 da noite. Valeu, um abraço e bora pra cima!